pessoal! Estamos aqui para mais uma aula e hoje o tema vai ser resistência de plantas daninhas aos herbicidas. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de plantas daninhas, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações e não deixe de nos seguir lá no canal do Plantas Daninhas do Agro no Instagram. Bom, essa aula, pessoal, ela vai ser uma aula de introdução para a gente ver alguns conceitos sobre a resistência de plantas daninhas aos herbicidas. Bom, vamos definir então 4 conceitos que a gente não pode confundir, que são os conceitos de suscetibilidade, de tolerância, de resistência e de mudança na flora. Então, pessoal, vamos definir aí o que é suscetibilidade. Então, a suscetibilidade de uma espécie de planta daninha a um determinado herbicida, ela é definida aí como o grau de injúria ou morte da planta que é observado depois de uma aplicação de um produto, depois da aplicação de um herbicida. Sendo que isso, pessoal, é uma característica inata da espécie. Então, é uma característica da espécie. Então, ela pode ser suscetível ou não àquele herbicida. Então, pessoal, nós vamos ter diversos graus de suscetibilidade das plantas daninhas aos herbicidas, tá? Já a tolerância, pessoal, ela é definida como a habilidade inata de uma espécie de planta daninha sobreviver e se reproduzir após a aplicação do herbicida na dose recomendada e que essa dose ela seria letal para outras espécies, tá? Que são biótipos selvagens, né? Então, não biótipo selvagem, desculpa, que seria letal para outras espécies. Entretanto, pessoal, nesse caso da tolerância, não existe um processo de seleção imposto aí pelo uso repetitivo do mesmo herbicida ou aí do mesmo mecanismo de ação. Então, essas plantas, elas são aí naturalmente, tá, tolerantes àqueles herbicidas, tá? Então, elas vão ter aí a capacidade de sobreviver depois daquela aplicação, mesmo se aquela planta nunca tiver tido contato com aquele produto, tá? Então, ela é naturalmente tolerante. Um exemplo aqui que a gente pode citar, pessoal, é em relação, por exemplo, ao 2,4-D. Ele controla, por exemplo, espécies de caruru, mas não controla aí capim-coxão, por exemplo. Porque o capim-coxão, ele é tolerante ao 2,4-D. Então, não houve um processo de seleção, tá? Aquele herbicida, ele não mata aquela espécie de planta daninha, porque o capim-coxão, as gramíneas, por exemplo, né? Elas são tolerantes àquele produto. Então, a gente vai ver que existe... ela é tolerante por devido a algum mecanismo, tá? Bom, então isso não houve um processo de seleção. Já a resistência, pessoal, ela é definida aí como habilidade hereditária de uma planta daninha sobreviver e se reproduzir após a exposição do herbicida, né, de uma dose de um herbicida, que seria aí letal, agora sim, para o biótipo selvagem da planta. Então, notem que aqui é uma característica hereditária, tá? Então, ela é passada de geração para a próxima geração, tudo bem? A resistência, pessoal, só lembrando aí que ela pode ser natural, né? Que é aquela selecionada pelo uso do mesmo herbicida ou de mecanismos de ação dos mesmos, né? Ou ainda induzidas aí por técnicas que a gente vai ver em outras aulas. Mas então, no processo de resistência, houve uma seleção dos biótipos resistentes. Lembrando então que dentro da população de plantas daninhas, a gente sempre vai ter biótipos daquela espécie sensíveis e resistentes. Tudo bem? E mudança na flora, pessoal, ela não pode ser confundida com resistência, tá? A mudança na flora de plantas daninhas, ela é uma mudança que ela é representada de acordo com as técnicas de manejo que a gente adota naquele sistema. Tudo bem? Então, não é uma seleção, mas assim, conforme os anos, por exemplo, você está adotando um sistema de plantio direto há muitos anos. É natural que as espécies
que você acabe tendo espécies que são mais adaptadas àquele sistema, tá? Mas não é que elas sejam resistentes, tudo bem? Não houve um processo de seleção aí de biótipos resistentes. Não, é natural que a gente acabe deixando ali plantas, né, mais adaptadas àquele tipo de manejo. Então, no caso do sistema de plantio direto, por exemplo, nós temos aí uma predominância, por exemplo, de sementes de plantas daninhas que tenham sementes maiores, porque elas têm maior quantidade de reserva e vão conseguir aí transpor a palha do sistema de plantio direto e alcançar aí a luz para crescer e se desenvolver, tudo bem? Então a gente acaba tendo a predominância de espécies aí de sementes maiores, espécies daninhas também às vezes que não precisam de grande quantidade aí de luz para germinar, né? Para iniciar o processo de germinação, principalmente aí devido à barreira física da palha. Então, com isso, com os manejos que a gente vai adotando, a gente tem uma seleção, uma mudança na flora de plantas daninhas daquele sistema. Tudo bem? Bom, definidos esses 4 conceitos, aqui nós temos aí alguns exemplos de espécies tolerantes, por exemplo, ao glifosato. O maior exemplo é a trapoeraba, né, pessoal? Então, a trapoeraba é uma planta daninha tolerante ao glifosato e não resistente. Não houve um processo de seleção. Isso não é passado de geração a geração. É uma característica da espécie de planta daninha. Então, todas as trapoerabas, elas são tolerantes ao glifosato, independente do local que seja, naquela dose que mata outras plantas daninhas, não mata a trapoeraba, porque ela é naturalmente tolerante. Então, mesmo que eu encontrar uma trapoeraba aqui no fundo de casa, aplicar glifosato na dose recomendada, né, ela não vai morrer. Mesmo que eu nunca tenha aplicado herbicida nessa trapoeraba, porque ela é tolerante àquele produto. Deu para entender? Né? Ao contrário da resistência, que é anos e anos para que ocorra a seleção. Vamos ver como tudo isso também acontece, tá, pessoal? Mais conceitos aí que a gente tem que definir, pessoal, são os conceitos agora de resistência, tá? Então, nós temos aí principalmente a resistência cruzada e a resistência múltipla. E na resistência simples, pessoal, é quando aquela planta daninha, né, aquela espécie, é resistente a um único herbicida. Então, depois dessa, nós vamos ter a cruzada e a múltipla. Então, a resistência cruzada, pessoal, é quando acontece que biótipos de plantas daninhas, eles são resistentes aí a 2 ou mais herbicidas, só que esses herbicidas, eles pertencem ao mesmo mecanismo de ação. Mas eles são todos do mesmo mecanismo de ação, mas são de grupos químicos diferentes, tudo bem? Aí, só um exemplo, por exemplo, do Amaranthus palmeri. Então, olhem, nós temos um caso de resistência onde ele é resistente ao clorimuron, imazethapyr e clorasulã. Todos esses herbicidas, eles são do mecanismo de ação dos inibidores da ALS. Então, não é uma resistência múltipla, porque é o mesmo mecanismo de ação. Então, é um biótipo resistente a 2 ou mais herbicidas, no caso 3, só que todos eles são do mesmo mecanismo de ação. Só que dentro do mecanismo de ação, se vocês lembram das aulas, nós temos grupos químicos. E aí, no caso, nós temos o clorimuron, né, que pertence ao grupo das sulfonilureias, o imazethapyr, ao grupo das imidazolinonas, e o clorasulã, do grupo das triazopirimidinas. Então, por isso que é uma resistência cruzada. Bom, no caso da resistência múltipla, pessoal, também acontece quando o biótipo aí de planta daninha, né, quando o indivíduo, ele é resistente a 2 ou mais herbicidas, só que esses herbicidas pertencem a grupos, a mecanismos de ação diferentes. Então, por exemplo, a buva, Coniza sumatrensis, resistente a herbicidas inibidores da ALS e herbicidas inibidores da EPS-PS, o glifosato. Então, aí nós temos uma espécie que ela é resistente a 2 mecanismos de ação. Então, por isso que é uma resistência múltipla. Tudo bem? Então, entendido esses conceitos, vamos entender agora o processo, né? Como é que acontece essa seleção. Então,
essa figura aqui, pessoal, é o exemplo clássico aí que todo mundo usa para explicar, né, como é que acontece a seleção ao longo dos anos. Tudo bem? Então, definido agora, né, os conceitos, a gente pode observar pela figura que basicamente ali o que acontece é a seleção de biótipos de plantas daninhas resistentes dentro de uma população suscetível. Então, pessoal, após anos de pressão imposta pelo herbicida, a gente acaba matando as espécies suscetíveis, tá? Restando apenas os biótipos resistentes. Tudo bem? E esses biótipos aí, eles vão estar... lembra que a resistência é uma característica hereditária, passando para os seus descendentes. É por isso que aí no ano 1, por exemplo, a gente tem mais plantas suscetíveis do que resistentes. Tudo bem? Aí aplicamos o herbicida. Temos aqui na figura aqui de baixo. Aplicamos o herbicida. Sobrou aí um ou outro biótipo suscetível, né? E algum ou outro resistente, né? E no ano 2, aplicamos de novo, né? As plantas aí reproduziram, né? Entrou no banco de sementes, aplicamos. Notem que agora a gente acabou deixando, ó, pela pressão imposta, nós temos aí mais espécies resistentes do que suscetíveis, até chegar no momento em que nós vamos ter mais biótipos resistentes do que suscetíveis. Tudo bem? Então, isso acontece, né? Isso porque naturalmente dentro da população, pessoal, dentro das espécies, né, dos biótipos, nós temos ainda as plantas resistentes e as plantas suscetíveis àquele produto. Então, com a pressão de seleção imposta pelos herbicidas ao longo do tempo, devido ao uso do mesmo produto ou do mesmo mecanismo de ação, a gente acaba selecionando as espécies resistentes devido a eliminar as plantas suscetíveis e aí acaba sobrando mais resistentes e a característica aí, lembrando que ela é hereditária, passando de geração para geração. Então, pessoal, aqui também tem como que acontece a evolução da resistência em uma população de biótipos de plantas daninhas. Então, notem que ela começa a ser perceptível só a partir daqui, ó. Observe, então, ó, demora alguns anos, né? Então, ó, nós temos aí um número de plantas resistentes. Notem que ele vai aumentando conforme o passar dos anos. Lembra, a gente vai matando as suscetíveis e deixando mais resistentes. Ao mesmo tempo que o número de sensíveis, de suscetíveis vai reduzindo, tá? O controle, ele vai diminuindo, tá? E a evolução da resistência, ela passa a ser perceptível. Só que notem que ela só é evidente e perceptível quando esse controle já está sendo bastante reduzido. Então, nós temos dados aí que mostram, né, que a gente acaba conseguindo identificar isso a nível de campo, quando pelo menos aí 30% das plantas daninhas são resistentes. Ou seja, a gente acabou deixando aí uma boa quantidade de biótipos resistentes por meio do processo de seleção. Tudo bem? E a gente acaba vendo isso bastante em manchas nas áreas. Bom, quais agora a gente vai ver, pessoal, os fatores que afetam a evolução da resistência. Tudo bem? Então, tem alguns fatores que eles vão contribuir ou eles vão ajudar a prevenir a evolução da resistência. E esses fatores, eles são divididos em fatores genéticos, em fatores bioecológicos e em fatores agronômicos. Dentro dos fatores genéticos, pessoal, nós temos aí a frequência inicial do biótipo resistente. Então, quantas plantas, quantos biótipos daquela planta, daquela espécie, eu tenho resistentes? Então, quanto maior essa frequência inicial, mais rápido é o desenvolvimento da resistência. Mais rápido a gente seleciona os biótipos resistentes. Quais são as características genéticas da herança?
Então, geralmente são passados por genes dominantes, tá? Então, aí nós temos, lembra que ela é passada de geração para geração, né? Então, qual é essa característica genética da herança? Como isso é passado? E qual que é o fluxo gênico? Qual que é essa recombinação gênica? Então, esses são os fatores genéticos. Vamos entender um pouquinho mais com exemplos. Então, ó, notem aí, esse aqui é para mostrar para vocês o tempo para desenvolver resistência a diferentes mecanismos de ação, tá? Então, ó, notem aqui, ó, temos a introdução no mercado de 2,4-D e o primeiro caso de resistência das triazinas e o primeiro caso de resistência. Então, vejam que esse tempo ele é variável de acordo com o mecanismo de ação. E isso depende muito, pessoal. Olha, notem aqui do ALS que ele é bem rápido. Olha aqui, primeira molécula introduzida, 1982. Primeiro caso de resistência, 1984. Então, 2 anos depois. Isso acontece muito devido à frequência inicial do biótipo resistente, tá? Então, quanto maior essa frequência inicial, menor vai ser o período de tempo aí que vai aumentar a proporção de indivíduos resistentes naquela população, tá? Devido aí à pressão de seleção imposta pelos herbicidas. Tudo bem? Então, a frequência inicial, quanto maior, quanto mais biótipos eu tiver resistentes, mais rápido vai ser esse processo aí de seleção. Em relação à dominância, lembra da herança genética, né? Como que é definido nos genes isso? Então, nós temos muito aí, além da frequência inicial, a dominância do alelo e do tipo de fecundação, eles vão influenciar aí na evolução da resistência. Então, onde é que está localizado o meu gene que confere a resistência? Então, na maioria dos casos, pessoal, a resistência ela é determinada por genes dominantes, tá? Que podem ocorrer aí em maior frequência, né? Se comparados aí aos genes aí quando não são dominantes. E vamos ver aí que eles vão acontecer dependendo também do mecanismo de ação, tá? Então, nós temos aí a dominância do alelo e os tipos de polinização. Então, aí notem que na maioria dos casos, a resistência é determinada por genes dominantes, tá? E que podem ocorrer em maior frequência nas espécies, tá? Então, se a gente comparar, por exemplo, os inibidores aqui da tubulina, tá? Vamos comparar os inibidores da tubulina, eles possuem aí um gene de resistência no alelo recessivo, com outros mecanismos de ação, tá? No qual o gene da resistência está em alelos aqui dominantes ou semidominantes, ó. Notem que aqui, ó, por exemplo, os inibidores da ALS, esse gene que confere a resistência, tá aí, né? É um gene dominante ou semidominante, né? A dominância do alelo. Então, quando a gente comparar esses dois mecanismos de ação, acaba que os inibidores da ALS, eles vão ter um mais rápido desenvolvimento, uma seleção mais rápida de biótipos resistentes do que nos inibidores da tubulina, onde a dominância do alelo ela está no gene recessivo. Então, acontece em menor frequência. É só vocês lembrarem lá um pouquinho daquele quadrinho que a gente fazia em genética, né? Então, o recessivo aqui está em 1/4 da população, 25%. E o gene dominante se expressa, por exemplo, né, no azão-azão, no azão-azinho e aqui no azão-azinho. Então, a gente tem 3/4 contra 1/4, né? Então, por isso que quando o gene que confere resistência, ele está no gene dominante ou semidominante, a gente vai ter a expressão dele, a expressão desse gene, nós vamos ver mais do que quando está no gene recessivo. Tudo bem? Bom, em relação ao tipo de fecundação, né, o tipo de polinização, desculpa, isso está relacionado com o fluxo gênico. E o fluxo gênico, ele pode aí acelerar o processo, né, de dispersão aí da resistência, né, de passar aí para os descendentes.
Então, a gente pode aumentar esse processo, acelerar, né, de uma população resistente para outra população suscetível, tá? Então, em espécies alógamas, pessoal, a dominância do gene, ela viabiliza a rápida dispersão daquelas características a cada geração, tudo bem? Além disso, a gente tem uma maior probabilidade de ocorrer, pessoal, da ocorrência de múltiplos mecanismos de resistência, da resistência múltipla, porque a polinização ela permite, né, a parte o fluxo gênico, o tipo de polinização, ele permite uma maior recombinação gênica quando é espécie alógama. Entenderam isso? É mais em relação ao fluxo gênico, recombinação gênica, né? Se a gente está trocando esses genes, o fluxo é maior, a intensidade é maior, então as chances aí de eu expressar um gene que seja dominante ou semidominante é maior. Então, notem que isso está tudo aí amarrado, tudo bem? E isso tudo junto com a frequência inicial do biótipo, que se ela for uma frequência inicial mais alta, as chances de desenvolver resistência são ainda maiores. Bom, depois dos fatores genéticos, a gente tem os fatores bioecológicos. E aí os fatores biológicos, pessoal, dependem das plantas daninhas. Então, dependem das características das plantas daninhas. Então, vamos pensar, uma espécie que tem um ciclo de vida curto, ela está produzindo várias gerações ao longo do ano. Então, se ela tem várias gerações, a chance de desenvolver resistência é acelerada, o desenvolvimento é maior, tudo bem? Elevada produção de sementes também contribui, né? As plantas daninhas, elas produzem muitas, né? Mais de milhares de sementes. Então, quanto maior o número de sementes, maior essa produção, maiores as chances aí de eu ter, passar de geração para geração e ter mais biótipos resistentes. Temos também a baixa dormência da semente. Então, ó, notem aqui ó, que quanto maior o período de dormência, maior o tempo necessário para esgotar o banco de sementes, tudo bem? Várias gerações reprodutivas por ano, está associada aqui com o ciclo de vida curto. Então, se eu tenho várias gerações ao longo do ano, eu estou acelerando esse processo de resistência. Extrema suscetibilidade ao herbicida. Então, é uma coisa assim, meio que contraditória, mas que acelera o desenvolvimento da resistência. Então, se a gente pegar para pensar assim, eu aplico um herbicida e eu tenho controle de 100%, eu estou controlando 100% do quê? Das espécies suscetíveis, dos biótipos suscetíveis daquela espécie. E eu estou deixando os biótipos daquela espécie o quê? Resistentes. E os resistentes estão lá, eles vão ter os processos aí, o fluxo gênico, vão ter a recombinação gênica, vão passar a resistência para os seus descendentes e vai sobrar o que? Apenas biótipos resistentes. Então, quando eu acabo controlando todos os biótipos suscetíveis, não tem como ocorrer, né, o cruzamento, né, entre o fluxo gênico entre a espécie, o biótipo resistente e o biótipo suscetível. E aí nós acabamos tendo apenas na descendência biótipos resistentes. Bom, e densidade das plantas daninhas. Obviamente que quanto maior a densidade, maior a chance de eu ter biótipos resistentes. Maiores as chances da frequência inicial do biótipo resistente ser maior. Bom, falado agora então disso, vamos ver alguns exemplos. Então, olha aqui em relação à frequência de indivíduo e a suscetibilidade ao herbicida, que a gente falou ali nos fatores bioecológicos. Essa primeira curva aqui é quando eu tenho 95% de controle. Então, notem que em anos, ó, a frequência, para a gente aumentar essa frequência, ela é mais demorada. Tudo bem? Ó, a frequência de indivíduos resistentes. Ao contrário de quando eu tenho 80% de controle, na qual a gente demora muito mais tempo para elevar essa frequência inicial, essa frequência de indivíduos resistentes. Por quê? Porque se eu tenho 80% de controle, eu estou deixando ainda suscetíveis, né?
conforme eu deixo biótipos suscetíveis e tem a reprodução, a recombinação gênica, nós vamos aí estar deixando de herança tanto biótipos resistentes quanto suscetíveis. E quando eu tenho uma porcentagem de controle maior, esse desenvolvimento da resistência acaba sendo num período mais curto de tempo. Deu para entender mais ou menos, pessoal? Vamos lá. Depois desses fatores, os últimos fatores que nós temos são os fatores agronômicos. Os fatores agronômicos, eles estão relacionados às práticas culturais e estão relacionados aí aos herbicidas, tá? Os bioecológicos, então, em relação à planta daninha, e esse em relação aí às práticas e aos herbicidas. Então, em relação às práticas culturais, se a gente usar aí o mesmo herbicida ou o mesmo mecanismo de ação, mais rápido é o desenvolvimento da resistência. Monocultura também ajuda, acelera o processo, porque numa monocultura a gente está sempre utilizando os mesmos produtos. Não utilizar outros métodos de controle. Então, nós temos que lembrar que a gente não tem só o controle químico, a gente tem o preventivo, o cultural, o mecânico, o físico, o biológico, tá? Então, nós temos aí vários métodos de controle que, aliados, complementam o controle químico. Não eliminação de escapes, então, isso favorece também o desenvolvimento da resistência, porque eu tenho uma planta daninha lá gerando descendentes, produzindo sementes. E a não utilização de misturas ou sequência de herbicidas. Esse exemplo a gente vai ver no próximo slide para ficar mais claro. Em relação aos herbicidas, nós temos aí alguns grupos químicos, eles têm maiores riscos de desenvolver resistência num curto período, como os inibidores da ALS, né? Então, a gente vai ver um pouquinho no exemplo. Herbicidas com residuais prolongados ou sem residual, mas aplicados muitas vezes. Então, aplicados muitas vezes, né? A pressão de seleção fica ainda maior. E com residual prolongado? O residual, ele tem a vantagem, né? Então, o ideal é que esse residual ele cubra o período crítico de prevenção à interferência, tá? Depois disso, o residual desse herbicida, ele pode estar impondo aquele banco de sementes numa pressão de seleção muito alta. Quanto maior o tempo que aquelas plantas estão expostas àquele produto, né, a gente pode estar acelerando o processo aí, aumentando essa pressão de seleção. Então, o ideal é que ele cubra o período crítico, tudo bem? E aí também herbicidas altamente eficientes e doses elevadas ou subdoses. Então, a gente viu no exemplo anterior, né, que um herbicida muito eficiente, por mais que seja isso que a gente procure, infelizmente, ele é um fator aí que acelera o desenvolvimento da resistência por selecionar os resistentes e matar a maior parte dos suscetíveis. Vamos ver o exemplo? Olha aqui a parte de misturas, né? Então, aqui é o tempo em anos e o aumento da frequência daqueles indivíduos. Então, ó, esse aqui, notem que é quando o herbicida é aplicado isoladamente. Então, num período mais curto, aí, menos tempo, a gente tem um aumento da frequência das plantas resistentes, dos biótipos resistentes. Ao contrário, aí, né, quando a gente tem as misturas, né? Então, olhem aqui, ó, o B em rotação, o A em rotação, né? Aqui é o A, desculpem, o A aqui de rotação e o B aqui de rotação. E também nós temos aqui, né, o A em rotação e a mistura, que é essa última aqui. Então, essa última que é a mistura, notem que o tempo para aparecer a frequência de indivíduos resistentes demorou mais, foi maior do que a gente aplicar ou o herbicida isolado, né? Ou aí só o B em rotação ou só o A em rotação. Quando a gente aliou os dois, nós desaceleramos o processo da frequência desses biótipos resistentes na nossa área. Bom, vamos continuar. E aqui, pessoal, avaliação do risco.
Então, essa avaliação do risco aí depende aí de risco baixo, moderado e alto. Então, se a gente olhar aqui nessa primeira parte, quando a gente faz mistura ou rotação de herbicidas, quando o risco de desenvolvimento da resistência é baixo? Quando a gente usa mais de 2 mecanismos de ação. E quando o desenvolvimento é alto, o risco é alto? Quando a gente utiliza só um mecanismo de ação. Formas de controle. Então, notem que o risco é baixo quando a gente utiliza vários métodos de controle. E quando a gente utiliza, por exemplo, somente o químico, esse risco é alto. Uso de igual mecanismo de ação por ciclo. Então, se a gente usar uma vez, o risco é baixo. E se a gente usar muitas vezes, o risco de desenvolvimento de resistência é alto. Sistema de cultivo. Então, na rotação, onde a gente tem várias culturas, o risco é baixo. E se a gente não fizer rotação, o risco é alto. Resistência relativa ao mecanismo de ação. Então, aí a gente vai ver isso nos mecanismos de resistência numa próxima aula. Mas ele vai ser baixo, quando a gente é desconhecido e quando é muito comum essa resistência, o risco é alto. Mas a gente vai ver isso numa próxima aula. Nível de infestação. Lembra, quanto maior a infestação, maior o risco, tá? Então, se a infestação é alta, o risco também é alto. E o controle nos últimos 3 anos. Então, se o controle nos últimos 3 anos foi bom, o risco é baixo. Só que se o controle nesses últimos 3 anos ele vem reduzindo, vem diminuindo a porcentagem de controle, esse risco aí, já está em alto, devido ao baixo controle. Tudo bem? Então, pessoal, sobre aí uma aula meio que introdutória de resistência de plantas daninhas a herbicidas, é isso que eu tinha para falar para vocês. Então, a gente vai ter outras aulas. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e continue nos seguindo aqui no YouTube e no canal Plantas Daninhas do Agro lá no Instagram. Até a próxima aula!